Amados, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Números, capítulo 13, versículo 26. Números, capítulo 13, versículo 26, a seguir diz assim: E chegando apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. E disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é a terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 5, diz assim: Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, estudando esta palavra e vendo a vida de Davi, havia um diferencial na vida de Davi, devido a ele ser um adorador, de estar na presença do Senhor. Mas eu encontrei algo que havia naqueles homens, havia em Davi, mas Davi tinha algo a mais na vida dele. Quando Davi chega para levar aqueles mantimentos, para estar ali junto com os seus irmãos, para saber da notícia, e depara com o gigante Golias, inclusive Saul e os soldados, todos eles tinham fé. Quantos aqui têm fé, amados? Todos têm fé. Mas eu quero ver se você vai ter o outro ingrediente, que é coragem. Não basta só eu ter fé. Eu tenho que ter coragem para colocar em prática isso. E isso Davi tinha. O Davi, ele tinha fé como aquele povo, mas tinha coragem para enfrentar. O povo sabia que Deus era o Deus de Israel, que Deus poderia vencer aquele gigante. Ele sabia que Deus havia colocado Saul como rei, mas cadê aquele povo que tinha fé para se colocar na frente, para encarar o gigante? Isso é coragem, para executar algo que Deus já declarou. Se naquele tempo nós víamos pessoas que tinham fé, mas não tinham coragem, hoje pior ainda. Eu tenho fé, então vamos. Mas cadê a coragem? E o Davi mostrou, amado, mostrou que com fé e coragem ele derruba gigante. Ele vai animosamente com coragem.
Se ele falou, relatou que ele venceu o leão, venceu o urso, não foi somente a fé, mas a coragem. Coragem de ir avante. Não é essa coragem de ir, de brigar, não. A coragem é muito mais do que coragem para brigar. É coragem para enfrentar algo que ele não pode, que Deus disse vá. Então Davi mostrou isso, amado. E quando nós lemos esse texto, Moisés separa 12 homens, são 12 homens representantes de cada tribo, homens principais, homens que são príncipes, homens que conheciam a Deus, haviam experimentado tantas coisas que Deus havia feito, homens que tinham fé, homens que criam em Deus. Mas nesse momento, 10 deles mostraram que não tinham coragem, era frouxo. Porque Deus havia dado a terra prometida para eles. Deus só mandou eles entrar, espiar a terra, trazer uma amostra do fruto e ver, digamos, o melhor lugar para atacar. Criaram uma estratégia de guerra, Deus, não mais nada. E eles vieram agora e infamaram. Medrosos. Chegar a dizer, olha lá tem gigante, homem grande, nós somos muito fracos para eles, nós não conseguimos derrubar de maneira nenhuma, as cidades são fortes, são fortificadas, e além de tudo isso tem gigante. Bando de frouxo. Porque se Deus, amado, e engraçado que nos dias de hoje, nós cantamos que com Deus nós saltamos muralha, com Deus nós fazemos isso, mas vamos ver no pega, vamos lá para ver. Diante desses comentários, amado, nós queremos intitular essa palavra: coragem, qualidade daqueles que andam pela fé. Coragem, qualidade daqueles que andam pela fé. E a Bíblia diz o quê? Que o justo vive pela fé. É coragem, amado. Esses príncipes, todos tinham fé, mas não andavam pela fé. Olha bem, a diferença. Ter fé é uma coisa, andar pela fé é outra. Andar pela fé é outra. Nós, nesses percursos da Guaíra, Cascavel, Guaíra, eu e o Adriano, nós conversamos muito, e lembrava de uma coisa, lembrava de outra, começamos a contar alguns testemunhos, falando a respeito disso, e ele contando alguma coisa com respeito à gasolina, daí eu estava lembrando, que em determinado lugar nós estávamos com alguns pastores, e o carro estava na reserva, e tinha mais ou menos uns 60 quilômetros para nós chegar até o próximo posto. Nós oramos e começamos a andar pela fé. Amados, o ponteiro não baixou daquele ali. Você ter fé é uma coisa, andar pela fé é outra. E o justo vive pela fé. Esses homens, esses príncipes tinham fé, porque se eles não tivessem fé, eles não iriam ver a terra. Mas não andavam pela fé, conheciam a Deus, mas não andavam com Deus, não confiavam que Deus já tinha dado a vitória para eles. Caleb diz, em Números, no capítulo 14, o verso 9, ele disse: não temais o povo dessa terra, ou seja, não tenham medo. Não temais, não tenham medo, Deus já nos deu a vitória. Eu imagino Caleb, olha, terrível ali, brabo, nervoso com aquele povo que foi junto com ele, lá falava uma coisa, agora chegou aqui infamando. Não tenham medo, não temais, Deus já nos deu a vitória. Viver a teoria é uma coisa, a prática é outra, amado. A prática é outra. Amados, foi o que mais Deus disse no capítulo 1 de Josué, foi o que mais Deus disse para Josué. O que mais Deus disse para Josué? Não temas, seja forte, seja corajoso. Não diz isso? Não temas, seja forte.
Olha, medite da minha palavra de dia e de noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas várias vezes ele repetiu: não temas, não temas, seja corajoso, seja forte. Porque Deus sabia o que ele ia enfrentar. Não bastava só ter fé, tinha que ter coragem, tinha que viver pela fé para enfrentar tudo que ele enfrentou. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, amado, tem que ter fé, mas tem que ter coragem. Coragem para ir em frente, viver e andar com Deus, andar pela fé. Isso sim, você vai desfrutar das maravilhas de Deus. E aí Deus vai olhar: esse é meu filho, essa é minha filha, que anda pela fé. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum frouxo, nenhum medroso. Eu acho que tem, porque ninguém disse amém, pouco diz amém. Tem medroso aqui? Diga amém. Isso aí, ué, porque, pelo menos pela palavra assim, quero ver. Ó, depois do culto, nós vamos sair para a rua, vamos evangelizar, vamos ganhar alma e vamos entrar nos bar aí, vamos lá no Risca-Faca, na Gaúcha, vamos andar por aí, vamos ganhar, para pregar a palavra de Deus. Então, quem está comigo? Aí, ó, já diminuiu. Já diminuiu. Falar amém, a coisa, nós temos que viver pela fé, ter coragem, amado. Ter coragem. Eu vi algo assim, hoje à tarde, um rapaz combinado assim, um tamanho de um homem de quase 2 metros de altura, aquele braço dele mais grosso do que minha perna, ali, e entrevistando um outro rapaz, chegou um miudinho assim: o que você acha dessa questão hoje, do homossexualismo e tal? Não, eu concordo sim, que cada um tem que ter liberdade e tal. Falou assim: deixa eu entrevistar. Então chegou um grandão assim: o que você acha? Ele desceu e falou assim: você me para perguntar uma coisa dessa? Eu estou indo trabalhar, você me para? E se eu souber quem apoia isso, eu quebro a cara dele, eu bato nele. E o carinha do lado, né? Daí ele chegou e falou assim: como é que é teu nome mesmo? Eu esqueci qual que é a tua resposta. Não, eu concordo com ele, igualzinho ele que eu sou, igualzinho. Tem uns crentes que estão assim, amado. A hora de vamos ver, estamos juntos, mas na hora de chegar junto, ele falou: não, eu acho que eu vou voltar para trás. Eu acho que eu sou meio assim. Olha bem, amado. Vocês lembram quando Caleb falou isso? Lembra de Gideão, quando ele foi enfrentar todo aquele povo? Deus falou: é muito. Caleb, fala o seguinte: o Gideão, estou trocando o nome da turma aqui. É tanto homem valente que eu estou trocando o nome deles aqui. O Gideão disse o seguinte: fala para eles que os medrosos, os covardes e medrosos voltam para trás. Olha bem. É para falar, Gideão? Fala, pode falar. Os covardes e os medrosos podem voltar para trás, porque nós vamos enfrentar um grande exército aí. Pode voltar. Sabe quantos covardes e medrosos? 10 mil. Tem uns, cara, o cara é corajoso, Conta um camarada que ele disse que falou que ele era caçador de onça ali, e ele entrou no meio do mar, falou: eu não uso nem arma, eu pego na unha essa onça ali, e ele pegou e veio de lá para cá, e a onça pega, não pega ele corre, não corre, chegou no meio do povo: vai tirando o couro dessa que eu vou buscar outra. Era o que tinha coragem. Nós precisamos ter coragem, amado, para enfrentar essas situações que nós vivemos hoje. Ter fé, amado, toda pessoa. Você pode perguntar para várias pessoas, qualquer religião, pergunta para ele se ele não tem fé. Ele diz: eu tenho fé. Mas tem coragem? Tem coragem? Foi o que mais Deus disse para Josué: não temas, nem te espante, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Amados, foi o que mais Jesus, se você observar as passagens de Jesus nos evangelhos, Jesus chegava, primeira palavra que Jesus dizia para os discípulos: não tenha mais, não tenha medo. Lembra da passagem quando ele andou por cima das águas? Quando ele chegou perto do barco, eles pensaram que era um fantasma. Jesus gritou: não temas, sou eu.
Não temas, sou eu. Jesus muitas das vezes disse isso, não temas. E eu analisando, eu cheguei até a mulher do fluxo de sangue, uma mulher corajosa. Amados, às vezes você não imagina o contexto que ela vivia para dizer que essa mulher tinha uma coragem incrível. Incrível. Olha bem, a mulher do fluxo de sangue, quanto tempo que ela vinha sofrendo? Tinha gastado seu dinheiro com os médicos, tudo, e ela ouviu falar de Jesus. Amados, só que nessa época, os judeus, uma mulher com um fluxo de sangue, era como se fosse uma mulher excluída da sociedade, amaldiçoada. Se ela não podia estar no meio do povo. Se as pessoas pegassem, encontrassem e descobrissem que ela é uma mulher que tinha fluxo de sangue, eles tacavam um pé nela. Então veja bem, ela colocou a fé em ação. É muito fácil, né? Falar, irmão, vamos fazer isso, vamos construir, vamos fazer aquilo, nós vamos vender, vamos fazer uma ação entre amigos, vamos fazer isso, mas tem dinheiro? Não, nós vamos fazer pela fé. Aí muda, né, pastor? Cadê o dinheiro? Não tem. Vamos para frente, vamos fazer dinheiro pela fé. Aí você de 15 ele vem para 2, 3, hein? Ele diminui os homens e as mulheres corajosas. Essa mulher colocou a fé em ação. A mulher precisou de coragem para tocar em Jesus. Precisou ou não precisou de coragem para tocar em Jesus? Ela chega, falou assim, se descobrirem, eu penso assim, que já viu aquele ditado assim, quem pensa não casa, quem casa não pensa. A mulher falou assim, para quem está com varicela, uma pipoca a mais, uma pipoca a menos, vamos em frente, vamos em fé, ter fé agora. Não estou nem aí. O não eu já tenho, ou seja, se me pegar eu já sou morto, mas eu vou arriscar, eu vou avante. Ela teve que ter coragem para encarar aquela multidão e chegar para tocar em Jesus. Tem que ter coragem ali, amado, para fazer isso, na situação dela. Ela corria risco de vida, ela enfrentou a multidão. Deixa passar aqui. Não, eu também quero ver. Então vai por baixo, cai, levanta, porque essa mulher, além de tudo isso, era fraca. 12 anos com esse problema, amado. Era uma mulher anêmica, raquítica. Mas ela não pensou 2 vezes, foi em frente, porque ela tinha um objetivo. O que ela pensou antes de ir até Jesus? Isso é o quê? Fé. Agora, você pensar em ter fé é uma coisa, você ir é outra. Você tem fé para ser curado? Tem. Venha. E a hora que você coloca as mãos, daí a pessoa diz assim, mas eu não fui. Não, você disse que tinha fé. Eu estava pregando em Uberlândia, num congresso de jovens, e ali foi um mover tão grande de Deus, e pessoas, jovens desviados, voltando para Jesus, batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas daqui, acontecendo coisa extraordinária. Lembro de um rapaz magrinho, mineiro, e eu conversando assim, tinha terminado o pátio, assim, também era numa escola, ele chegou assim para mim e dizia assim, pastor, eu voltei para Jesus, mas eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu olhei para ele, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei, estenda sua mão. A hora que ele estendeu a mão, eu bati na mão dele assim, pá, receba. Ele voou assim, para trás, e ali ele ficou falando em mistério com o Senhor, glorificando a Deus, e amém. Mas tinha um grupo da liderança daquelas igrejas que estavam ali, e havia um auge, negócio de G12, alguma coisa, e começaram a dizer o seguinte, esse pastor que está aí está aplicando o G12 nesse povo, está tudo isso, não sabia nada, era poder de Deus, e aquilo tinham outras pessoas junto comigo, o Acácio estava junto comigo, estavam outras pessoas junto comigo, pastor, vamos embora, o senhor não vai ficar aguentando esse povo. Eu falei, não, vamos ficar amanhã, vamos ficar aqui, tá, olha o que aconteceu. E chegou o pastor e falou assim, hoje você vai mais devagar, tá, você vai mais devagar, não ora para o povo não, não faz isso não, só prega a palavra. Tá bom.
A hora que eu peguei a palavra, falou assim, ó, falaram para mim não fazer isso, falaram para mim não fazer aquilo, mas eu seguinte, eu vou fazer tudo que Deus mandar. E tinha um rapaz que tinha jogado bola, tipo assim, o Bernardo que machucou o dedão ali, mas esse rapaz destroncou o braço estava inchado. Eu falei, vem cá. O rapaz veio correndo. Eu segurei o braço dele, aqui, e falei para ele, você quer ser curado? Quero. Você tem fé para isso? Tenho fé. E aí, a hora que eu falei para ele assim, o que eu ia fazer, ele quis recuar o braço, eu segurei a mão dele, você vai ficar aqui agora. Eu falei para ele assim, eu vou orar para você, vou pedir para Jesus curar, e a hora que eu terminar a oração, eu vou descer o meu braço em cima e vou bater em cima do teu braço. Ele quis, eu segurou, falei aqui, e aí levantou, todo o pessoal da igreja levantou, e eu estava fazendo aquilo segundo a vontade de Deus. Quando você está na direção de Deus, não adianta você temer, não precisa você temer, amado, vai em frente, porque a coisa vai acontecer, não tenha medo, não adianta o diabo soprar que não vai acontecer, Deus é mais forte, e você está confiante, você é uma pessoa que ouviu a voz de Deus, e está somente para obedecer, e não para engrandecer o seu nome, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Levantou e eu orei, e quando eu desci o braço, em cima do braço dele, ele, além de ele ser curado, não estava inchado, ele mesmo batia, ele foi batizado com o Espírito Santo naquele momento ali. Aí vocês imaginam como é que estava a igreja, e aqueles obreiros, aqueles que estavam nos bancos assim, foram se murchando no banco, falaram, agora pegou fogo, mais do que o dia anterior a igreja agora. E daí eu falei assim, ó, é o seguinte, ó, cadê os obreiros dessa igreja? Cadê os obreiros? Cadê os diáconos? Cadê os obreiros dessa igreja? Cadê um? Um está aqui, levanta você. E foi mandando levantar os pastores, levantar os obreiros ali, e falou assim, é o seguinte, esse poder é para todos nós, esses obreiros vão vir aqui, eu vou ungir as mãos deles, e eles vão orar por vocês, vocês vão ver o que Deus vai fazer. E aí o povo ficou esperando, eles não tinham escape, daí eles começaram a subir. E a hora que eu comecei a ungir a mão deles, eu ungi orando, e eles começaram, a mão deles começava a queimar, e eles pulavam e balançavam a mão, e desceram, e a coisa começou a acontecer. O culto foi terminar mais de uma hora da manhã, ali, porque a glória do Senhor estava ali, era fé em ação. Quando Deus te manda fazer, faça, não seja medroso, não seja covarde. Seja ousado, seja corajoso, fala o que Ele manda, faça o que Ele manda, porque vai acontecer, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. É desse tipo de pessoas que Deus quer, é essa geração de jovem e adolescente que Deus quer, que você levante, que você ore, que você impõe a mão, que você expulse o demônio, que você saia e fala com ousadia, e Jesus vai estar com você. Fé em ação, coragem, amado. Você pensa que o diabo tem medo dessas pessoas que tem fé, que somente não põe em prática? Não tem medo disso não, mano. Você pensa que ele tem medo de nós ficar só nas quatro paredes aqui, cantando, adorando, ouvindo palavras? Não. Ele tem medo quando nós saímos e vamos saquear o inferno, vamos lá pregar a palavra. Aí sim, ele vai se preocupar e vai se levantar, para não deixar você sair. Esta mulher enfrentou a multidão, enfrentou a própria morte. Exercer fé exige coragem para agir, amado. Exercer fé, o exercício da fé tem que ter coragem. O diabo usa o medo como arma para nos intimidar, amado. É a arma do diabo. O medo paralisa. Olha um exemplo, o Pedro saiu do barco com muita fé, e andou, não podemos duvidar que foi o único que fez isso, foi com fé, saiu, mas o que a Bíblia diz? Que ele começou a sentir o vento, sentir aquela onda, ele teve medo, e o que aconteceu? Paralisou. O medo paralisa, o medo. No exemplo prático, mas tem muitas pessoas que não prosperam no negócio porque ele tem medo.
Será? Será que eu vou abrir essa porta? Será que eu vou aumentar isso? Será que eu vou fazer? Medo, o medo paralisa, ele fica naquilo ali. E Deus nos chamou, nós somos libertos. O verdadeiro amor do Senhor lança fora todo medo. E aí nós vamos colocar a nossa fé em ação, amado. O medo paralisa. Quantas pessoas, e o diabo sabe disso, amado. De repente alguém chama e fala assim, ó, eu quero que você vá lá orar. Aquela pessoa está meio perturbada lá, não sei o quê. E aí, e a própria pessoa já foi fulano, já foi ciclano lá, mas eu quero que você vá. E aí o camarada pensa aí, já foi fulano, pastor, eu não sou ninguém. O diabo já começou a plantar o ouvido. Ó, você fez tal coisa ontem, você não pode ir lá. E a pessoa, é verdade. E começa a ter medo. E se intimidar. Se intimidar. Fui expulsar o demônio de uma jovem. E levei um outro jovem que estava junto comigo. Aqui. Então ali aquela jovem pulava para um lado, pulava para o outro. E eu procurando, falei, cadê o rapaz que veio junto comigo? Cadê esse camarada? E eu procura. E daí era numa casa, olhei no quarto, estava ele de joelho. Jesus, perdoa os meus pecados. Falei, levanta daí, cara. Não é a hora de você estar pedindo perdão dos seus pecados. Vem aqui. É hora de guerra. Você já imaginou o inimigo está na tua frente e você está assim, ó, e você com as tuas armas? Não, eu preciso treinar mais um pouco aqui para montar a arma. O inimigo está lá, atira, cara. E outros com medo, amado, com medo, porque o inimigo ele faz pressão psicológica para você ficar amedrontado. Os dois pastores foram pregar num determinado sítio lá, e aí estava longe para chegar, com fome. Pararam na beira da estrada, tinha um pé de mamão ali, na propriedade. Eles entraram lá, pegaram lá uns mamão, comeram os mamão e foram para lá. E aí estão lá um pregando, outro aqui, daqui a pouco orando. Tinha lá um endemoniado, e o demônio... Ele foi expulsar o demônio e falou assim, eu não vou sair, porque você roubou mamão lá na estrada. Ele parou, voltou para o outro, falou, disse que não vai sair porque nós roubamos mamão. O outro desceu aqui com mamão e sem mamão, você vai sair agora, em nome de Jesus. O que tinha a ver o mamão? Eles não roubaram, pegaram o mamão. Mas ele, na cabeça. Nós precisamos ter coragem. E nesse momento você só tem ouvido para ouvir o que Deus manda. Você tem que colocar a tua fé em ação. Amado, quantos de vocês que muitas das vezes poderiam estar muito mais avançados, tem fé, mas não consegue colocar em ação? Tem projetos, mas não coloca em prática. Por quê? Porque só tem fé e não ação, não tem coragem para executar. Quantas pessoas que, eu gostaria de fazer isso, só gostaria, tem fé, mas tem que colocar em ação. Eu já sou, não tem idade, amado. Pode ser novo, mais velho, não tem idade. A fé age em todas as pessoas que têm coragem. Olha um desafio para um servo de Deus, um discípulo de Jesus chamado Ananias. Saulo de Tarso, um homem perigoso, prendia, matava. O homem era terrível mesmo. Teve um encontro com Jesus, recolheram ele na cidade de Damasco. Deus disse para Ananias, vá na rua chamada direita, e você vai orar para um homem que faz 3 dias que está jejuando. E Deus já mostrou para ele, eu já mostrei para ele, que vai entrar alguém aí para orar. Falou, mas Senhor, mas não é aquele que faz isso, é esse mesmo, você vai lá. Olha bem, amado, era um homem perigoso, vai lá, pronto. E ele foi lá, orou por ele, o milagre aconteceu. Tiveram junto, porque teve coragem, amado, teve coragem. Quanta coisa que Deus manda você fazer, às vezes falta coragem. Você sabe que uma pessoa mais corajosa é aquele que você faz o apelo e ele tem coragem de levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus.
eu vou começar agora um relacionamento íntimo com esse homem. Vou amar esse homem de todo o meu coração. Levantar a mão. É corajoso. Tem coragem de fazer isso. Quantas pessoas no meio da rua que Deus disse, ore por ele, e você diz, não, eu não vou. Ou quando você diz, mas Deus nunca falou, mas aquele momento que você orou, que você sentiu, eu tinha vontade de orar para essa pessoa, orar para essa pessoa. É Deus falando no teu coração, mas cadê a coragem? Cadê a coragem para dizer? A fé, amado, é uma qualidade. A coragem é uma qualidade que acompanha a fé. O diabo, ele usa esse medo como arma para nos intimidar. Gideão disse que os covardes e medrosos voltassem para trás. E aqui não tem nenhum covarde, nenhum medroso. Josué e Caleb só entraram na terra prometida porque colocaram sua fé em ação, tiveram coragem. Ele falou 2 vezes, o Caleb rasga a roupa. Estava pronto, imaginando a cena assim, ó, porque o povo se revoltou, todo mundo ali, ó. O Josué e o Caleb rasgaram a roupa deles, passaram a mão da espada. Moisés, se esse povo vir em cima de você, nós estamos prontos para acabar com esse povo aí. Moisés era um homem corajoso, que ele chegou a dizer para Deus, Deus, olha aqui, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Outra coisa, Deus, se o Senhor quer matar esse povo aí, não, o que o povo vai dizer? Ele tinha ousadia de falar com Deus, ele era corajoso. Falava. Jesus Cristo, corajoso. Os inimigos enfrentavam tudo ele respondia dentro com muita calma, com muito amor. Respondia para eles. Chegam os homens da lei, tudo ali, e com conhecimento da palavra, homens com fé, chegavam ali. Olha, Jesus, na nossa lei, diz o seguinte: que mulher que é pego no ato de adultério deve ser morta. Jesus baixo. E você, Jesus, o que o Senhor diz? Eu digo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqui, amado, você precisa entender o que Jesus estava querendo dizer ali. Porque pecado, Jesus sabia que todos os dias as pessoas cometiam pecado. Era impossível que aquelas pessoas não tivessem cometido pecado. Mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: vocês que são conhecedores da lei, aplique a lei como ela é sobre essa mulher. E eles sabiam que a lei diz assim: ambos devem morrer. Cadê o homem dali? Porque essa mulher, eles mesmos se entregaram. Essa mulher foi pega no ato do adultério. O homem estava junto. Mas livraram o homem e trouxeram a mulher. E quando Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ou seja, aquele que conhece a lei, aplique a lei sobre essa mulher. Do mais velho ao mais novo começaram a sair, porque eles estavam errados. Jesus teve coragem de dizer isso. Ele era um homem corajoso. O justo viverá pela fé. Não basta você dizer eu tenho fé. Você tem que ter coragem para receber a oração para aquilo que você quer. Você tem que ter coragem para executar aquilo que Deus está te direcionando. Você precisa colocar a sua fé em ação. Se a gente confiar e colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Quando eu creio, eu coloco a minha fé em ação. É agir, amado. Oração é ter fé e confiar e agir. Agir. Tem que ter coragem. Sejamos um Caleb e um Josué. Amém, amados? Creia nisso. Coragem. Qualidade daqueles que andam pela fé. Coragem. Qualidade daqueles que andam pela fé. Você é um corajoso, uma corajosa? Se coloque em pé.